Bom, então vamos resolver aquele exercício lá do slide 12 da aula sobre a formação de compostos beta-dicarbonilados, né? Então temos aí esse exercício, tá? Então, como é que nós vamos resolver isso? Vamos fazer assim, ó. Primeiro, nós vamos ter que pensar aqui. Deixa eu ativar aqui a minha canetinha. Bom, primeiro o que vai acontecer? Eu tenho que imaginar o seguinte, que eu vou quebrar essa ligação nesse ponto, tá? E aí eu tenho que ter um carbono que vai ser o meu nucleófilo, tá? Então eu vou chamar esse carbono aqui de nucleofílico, tá certo? E aí eu posso pensar de duas formas para essa reação, tá? Eu posso pensar que ela foi formada aqui, aonde eu tenho aqui, eu posso ter como eletrófilo, eu posso ter esse ponto aqui, tá? Como eletrófilo. Eu também posso ter esse ponto aqui como eletrófilo, né? Tá? Vou colocar aqui assim, ó, eletrófilo e aqui como eletrófilo. Como que eu posso fazer essa reação, tá? E aí esse ponto aqui, ó, pode ser o meu ponto nucleofílico, certo? Bom, vamos pensar considerando a possibilidade, vamos chamar isso aqui de possibilidade A, onde esse aqui é o meu ponto eletrofílico, e a minha possibilidade B, aonde eu tenho aquele ponto ali como eletrofílico, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos resolver o meu A, certo? Tá, o meu A. Então, no meu A, eu tenho que o seguinte, se eu quebrar aquela ligação ali, tá? Essa ligação ali, então eu tenho que ter o seguinte, tenho que ter aqui, vou desenhar a minha carbonila aqui, e aí eu tenho que ter 6 carbonos, ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5 até o meu carbono alfa, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho outra carbonila, tá? Lembrando que aí essa é a minha possibilidade A, tá? E aí aqui eu tenho que ter algum grupo retirador, né? Algum grupo que vai ser um grupo de saída aqui. Aqui nesse ponto eu vou chamar de GA, que eu vou chamar de grupo abandonador, tá? E aí o que vai acontecer é que eu tenho que gerar aqui, né, uma carga negativa. Aqui vai ser o meu ponto nucleofílico que vai atacar aqui esse carbono, formando aí então o meu intermediário tetraédrico, né? Então eu tenho aqui a formação, né, do intermediário tetraédrico que quando voltar, certo? Vai mandar o meu grupo abandonador embora. Então eu tenho essa possibilidade, tá? De uma reação intramolecular, tá? Onde esse grupo abandonador aqui que eu coloquei, que eu chamei de GA, pode ser um éster, pode ser um etóxido, tá? E a minha possibilidade B pode ser então a quebra nesse outro ponto aqui, tá? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter a minha ciclohexanona, que é mais provável. A possibilidade B me parece um pouco mais provável, tá? A minha possibilidade B reagindo com. Aí eu terei que ter, né, essa molécula aqui, tá? E aí eu tenho que ter um grupo abandonador do lado de cá, tá? Vou colocar aqui um Ga. Pode ser aí um O etil também, né? Vou pegar minha borrachinha aqui. Fazer melhor esse desenho aqui. Tá? Ficou mais bonitinho agora, tá? O que vai acontecer? Eu vou jogar uma base que vai abstrair esse próton aqui, gerando uma carga negativa, gerando meu enolato aqui, né? Então, da mesma forma, eu vou atacar aqui o meu carbono da minha carbonila, tá? Gerando aí o meu intermediário tetraédrico, certo? Que depois, quando a minha carbonila for restituída, ela vai mandar o meu grupo abandonador embora. Claro, eu estou desenhando assim para ficar mais prático, tá? Mas vocês têm que lembrar, se eu chamar isso aqui de nucleófilo, tá?
Vocês têm que lembrar disso, tá? Na hora de fazer os exercícios, então você tem que reagir dessa maneira. Como é que reage um derivado de ácido carboxílico, tá? Como é que ele reage? Vai ser assim, então você tem R aqui, e aí você tem aqui o grupo abandonador, certo? Como é que ele reage? Então o ataque acontece aqui, gerando aí o meu intermediário tetraédrico, tá? Gera o meu intermediário tetraédrico, onde eu tenho aqui o meu carbono eletrofílico, e aí eu tenho aqui onde o meu nucleófilo foi adicionado, o meu oxigênio com uma carguinha negativa, aí está o meu R e o meu Ga, tá certo? Quando o par de elétrons restitui a minha carbonila, então eu vou ter aqui que o meu grupo abandonador vai sair com o par de elétrons, certo? Gerando então o meu produto de substituição. Lembrando aí, né? Eu tenho primeiro uma adição seguida de uma eliminação, certo? Tá aí mais Ga menos, por exemplo, certo? Então assim que a reação acontece, tá? Então vamos aí para o próximo da lista. O próximo da lista, então, a letra B. Vamos lá voltar para a letra B. Vamos lá, pegar aqui, opa, vamos lá, letra B, deixa um pouquinho maiorzinho aqui, vamos lá. Bom, aqui é uma molécula mais simétrica, né, então tanto faz aqui, o que eu vou ter, tanto faz se eu quebrar a ligação aqui, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter aqui um ponto eletrofílico, certo? Aqui é o meu eletrófilo, e aqui é o meu nucleófilo, ponto nucleofílico, né? O carbono alfa a carbonila, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, desenhar aqui. Vamos desenhar então aqui a minha molécula como seria, tá? Então eu tenho que ter uma carbonila, tá? E aí eu tenho que ter 2, 3, 4, 5, 6 com o meu carbono alfa, tá? E a carbonila aqui. Opa, não. Na realidade, peraí que eu cometi um pequeno errinho aqui, deixa eu apagar. Opa. Aqui está a minha metila que está para fora e aqui está a minha outra carbonila, tá certo? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho que ter um grupo abandonador, tá? Um grupo abandonador, pode ser um éster, pode ser um cloreto, enfim, o que vocês quiserem. É melhor que seja um éster, né, para não ser tão reativo quanto um cloreto. Então, como é que eu vou pensar aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Eu tenho um anel de 6 membros, então o meu carbono, o 6 ali, ó, é aonde eu tenho, é aonde ele vai atacar, tá certo? É onde vou ter a desprotonação formando ali o meu enolato, tá? Eu posso desprotonar ali no meu carbono 4? Posso. Só que o que vai acontecer? Ele formaria um anel de 4 membros se ele reagisse com aquela carbonila. Então, um anel de 4 membros seria extremamente instável. Portanto, ele vai reagir com o carbono 6. O carbono nucleofílico 6 reagir com o carbono eletrofílico 1. Certo? Como que essa reação vai acontecer? Vou colocar aqui de azul. Né? Então, eu tenho aqui o ataque vai acontecer aqui, né, formando aí o meu produto de adição, um intermediário de produto não, meu intermediário de adição, tá? Intermediário tetraédrico, né, com uma carga negativa em cima do oxigênio, que vai restituir a minha carbonila e mandar o meu grupo abandonador embora e gerar então esse produto aqui, certo? Tranquilo? Resolvido? Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo, cadê? Próxima página.
O próximo, então, é a letra C. A letra C também tem mais de uma possibilidade. Vamos pensar na letra C aí, como é que essa reação aconteceria? Como vocês podem imaginar, não tem só uma resposta certa, né? Então você tem que pensar sempre assim, aonde que eu tenho carbonos que poderiam ser carbonos alfa carbonila que está do lado de outra carbonila. Lembra que eu estou produzindo compostos beta dicarbonilados, né? Então eu posso ter isso aqui pode ser um carbono nucleofílico, aqui também pode ser um carbono nucleofílico. Daí eu posso pensar o seguinte, eu posso pegar, né, posso levar em consideração assim, eu tenho esses dois carbonos aqui, eles podem atuar como nucleófilo, certo? Quando eu desprotoná-los, eles podem atuar como nucleófilo, tá? Daí, o que pode acontecer? Eu posso pensar numa molécula, tem uma gama de possibilidades aqui ainda, né? Eu posso pensar, vamos pensar em moléculas simétricas, né? Eu posso pensar que eu estou utilizando, se eu quebrar aqui e aqui, eu vou chamar de possibilidade A, certo? Aí eu vou pegar uma canetinha verde aqui e vou pensar que eu posso quebrar aqui e aqui e vou chamar de possibilidade B. Deixa eu colocar uma pontinha mais fina na minha canetinha B, tá? Tá aí. Então, primeiro eu vou começar pela minha possibilidade A, tá? A minha possibilidade A. Bom, daí eu tenho que, na minha possibilidade A, eu vou chamar de grupo abandonador, daí eu vou pegar logo um éster, né, para ficar mais fácil. Então eu tenho o meu et-O carbonila et. Opa, errei. Faltou o oxigênio, né, professor? Muito bem. Aqui e aqui, tá certo? Então eu tenho agora aqui nessa molécula dois pontos eletrofílicos, tá? São duas carbonilas que eu posso substituir aí por algum nucleófilo. Quem que vai ser o nucleófilo, né? Então eu vou contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. De uma carbonila até outra, eu tenho 5 carbonos. Vamos lá. Então eu tenho et-O, et-O, O, et. Daí o que acontece é que eu tenho aqui, ó, a possibilidade de formação desse enolato aqui, tá certo? E aí eu formo o primeiro reagente. Então isso aqui vai reagir aqui, certo? Formando aquilo, né, aquele blá 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 de sempre, né? Formando ali meu intermediário tetraédrico, tá? Que depois, quando o par de elétrons for restituído, ele vai mandar o meu etóxido embora. E aí, qual que é o produto dessa primeira etapa que eu tenho aqui, tá? Olha que interessante que vocês vão ver agora. Então, agora eu tenho, vamos pegar essa molécula aqui, desenhar ela aqui de novo. Et-O, O, et. E aí eu tenho aqui, faltou esses dois aqui. E aí aqui eu tenho, né, a carbonila. Depois eu tenho aqui outra carbonila. Tenho aqui outra carbonila e O, et, certo? Em seguida eu posso gerar, né, mais um enolato aqui. E aí você pode fazer uma reação intramolecular. Mesma coisa, fazer uma adição aqui, formando um intermediário tetraédrico, que depois que o par de elétrons restituir a carbonila, manda esse daqui embora, certo?
e aí sim ele vai gerar o meu produto final, que aí vai ser o que? Eu vou tentar desenhar ali. Tentar desenhar aqui. Opa, faltou oxigênio. Oxigênio, carbonila e aqui os dois e mais duas carbonilas, certo? Acredito que vocês seriam capazes de fazer tranquilamente aí a alternativa B, mas eu vou fazer ali, vamos lá. Então eu tenho aqui o meu B. O meu B é o seguinte, daí eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1 mol disso daqui com as minhas duas carbonilas, certo? Mais 2 mol desse reagente aqui, ó. Certo? Então eu tenho a possibilidade de formação de um enolato aqui e outro aqui do outro lado, né? No outro carbono alfa, molécula simétrica, né? Então o que vai acontecer? Um mol vai entrar aqui desse lado, né? E o restante acredito que vocês já seriam capazes de fazer tranquilamente, certo? Tranquilo até aqui? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí, ou a gente tira na próxima aula, certo? Grande abraço a todas e todos vocês, tá?